Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos praticamente chegando ao final do trimestre. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, Vivendo no Espírito. Nós hoje estaremos aprendendo esta lição maravilhosa. Convido você a pegar a sua lição, pegar a sua Bíblia. Hoje nós estaremos iniciando a nossa pré-aula. Fique aí que nós já estamos começando. O textuário da lição está no livro de Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A verdade prática nos diz: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A leitura bíblica em classe está em Gálatas 5, do versículo 19 ao versículo 25. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Dentro dessa lição, nós temos 3 pontos a serem abordados, que serão os pontos que vão ser abordados durante toda a nossa lição. No primeiro ponto, falaremos sobre a vida no Espírito. No segundo ponto, o confronto entre a carne e o Espírito. E no terceiro ponto, o avivamento pelo fruto do Espírito. O homem, quando aceita Cristo, ele passa por diversas situações na sua vida, aonde ele passará por um experimento de um avivamento espiritual. A primeira parte começa na sua conversão, e daí inicia-se uma cadeia de fatos, momentos, experiências que ele vai viver. Quando o crente, ou quando o ímpio se converte a Deus, e ele vem para a conversão, reconhecendo Cristo como seu Salvador, no momento da sua entrega a Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro do seu interior. E esse Espírito habitando dentro do interior do homem começará a promover dentro dele mudanças. Uns desses fatos que vão culminar é que ele se converterá e ele servirá e prosseguirá até a morte, porque a palavra de Deus será a ferramenta agente nas nossas vidas para nos guiar, assim como disse o salmista, que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. O Espírito Santo nos ajudará, através da aplicação da palavra na nossa vida, a nós perseverarmos até o fim. E na caminhada espiritual, o crente precisa ter esta conservação, conservar-se fiel diante de Deus, conservar-se fiel diante da sua palavra, vivendo de acordo à vontade de Deus. Para isso, é necessário que nós venhamos viver numa dimensão do Espírito, ou vivemos no Espírito e andarmos no Espírito. Tendo dito isso, nós partiremos para o primeiro ponto da nossa lição, que é uma vida no Espírito. Andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem sentido figurado de viver, de experienciar, de praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne.
É interessante como Paulo orienta aqui, andar no Espírito. Isso é interessante porque o tema principal da nossa lição é uma vida ou vivendo no Espírito. O cristão, ele é cheio plenamente do Espírito quando ele está andando no Espírito. Paulo diz, andai em Espírito. Paulo diz, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Logo, Paulo está dando alternativa para a igreja da Galácia e para todos os servos de Cristo que, quando andamos no Espírito, nos ausentamos do ambiente pecaminoso. Quando andamos no Espírito, os nossos desejos serão agradar a vontade de Deus. Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, ou seja, quando nós estamos andando em Espírito, o Espírito de Deus que está em nós testifica com o nosso Espírito a nos orientar e nos conduzir pelo caminho do céu. Logo, nós não faremos a vontade da nossa carne quando estamos andando em Espírito. Isso não isenta que haja tentações no meio do caminho, mas o Espírito que testifica com o nosso Espírito nos conduzirá, nos orientará e nos influenciará a cumprirmos a vontade de Deus. O andar em Espírito com E maiúsculo tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da sua santa palavra. É ter uma vida espiritualmente avivada. Então, o crente que anda no Espírito, ele é conduzido pelo Espírito. Você pode observar que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, o texto é categórico em dizer, e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, Jesus andava em Espírito. Assim como a igreja, quando recebeu o poder dos altos céus, também começaram a andar em Espírito. Você pode observar no livro de Atos dos Apóstolos os homens de Deus vivendo segundo a direção do Espírito. Então, uma vida em Espírito, andar no Espírito, é ter uma vida subordinada à direção do Espírito. É permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida, que ele leve a nossa vida, que ele nos faça ir, que ele nos faça chegar. E é importante salientar que andar no Espírito é ser totalmente dependente do Espírito Santo. Um cristão que não depende do Espírito Santo, ele não é um cristão cheio do Espírito Santo, porque a dependência revela nossa necessidade. Quanto mais necessidade temos do Espírito, mais nos sujeitaremos, mais nos subordinaremos, mais nós dependeremos deste Espírito. Então, quem vive uma vida guiada pela palavra, pelo Espírito, tem uma vida espiritualmente avivada. Precisamos aqui salientar e pontuar que andar no Espírito, ser cheio do Espírito, não está relacionado, não está condicionado a você falar línguas estranhas o tempo todo, a você ser um crente recheado de dons espirituais, a você ter poder, a você ter autoridade. Não, isso não representa o ser cheio do Espírito Santo, né? É claro que tem também a sua parcela de ser alguém revestido de poder, tendo o poder dos altos céus para operar essas coisas, mas uma vida cheia do Espírito compreende-se a uma vida espiritual equilibrada, a uma vida espiritual cheia de Deus, a um andar com sabedoria, a um falar com sabedoria, a uma vida subordinada ao Espírito de Deus. Então, isso é ser cheio do Espírito. Temos que entender as duas linguagens da Bíblia, que lá em Atos, cheio do Espírito, é numa linguagem carismática, como Lucas escreveu, é o poder capacitivo para a igreja fazer a missão do Senhor. A palavra cheia do Espírito já nas cartas paulinas é o poder mantenedor da nossa vida cristã, enquanto em Atos capacita para a obra, em
nas cartas paulinas, ele mantém as nossas vidas já capacitadas para a obra, para que continuemos perseverando na fé, para que possamos chegar ao céu. Então, são duas linguagens diferentes e nós precisamos falar dessa, que é a manutenção da vida, e não o revestimento de poder, mas a manutenção da vida. Então, andar no Espírito é ser subordinado ao Espírito. Segundo ponto do primeiro. Por que andar no Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Então, Paulo novamente traz a ideia de que andar de acordo ao Espírito nos blinda de fazermos ou realizarmos os desejos da nossa natureza carnal, da nossa natureza pecaminosa. Ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne. Né? A condenação agora não há para os que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque quem anda segundo a carne, haverá sim condenação. Mas Paulo está dizendo, para nós que fomos regenerados, para os que converteram-se a Deus, para os que passaram pela face da regeneração, pela fase da conversão, agora já não há mais nenhuma condenação, porque antes, nós no passado andávamos sobre a perspectiva dos desejos da carne. Agora que fomos convertidos, andamos segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tratando da conversão. Trata-se da conversão, aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, andar sobre o Espírito é a vitória garantida que o cristão tem sobre o império do pecado e da morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, quando vivemos sobre a perspectiva do Espírito, andando cheio do Espírito, nós vencemos o pecado e vencemos também a morte. Terceiro, como andar em Espírito? Não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo, como está escrito em Efésios 5,18. Então, primeiro, temos que ter a ideia de que não é fácil andar no Espírito Santo, porque nós temos ainda um velho homem dentro de nós, uma natureza carnal, que busca as coisas da terra, que busca os desejos carnais, e nós precisamos mortificar essa carne que está dentro de nós e precisamos lutar contra ela. Quando as pessoas aceitam a Jesus, elas se tornam novas criaturas. Então, quando se tornam novas criaturas, elas passam pelo processo salvífico de um novo nascimento. Ou seja, quem era errado, quando aceita Jesus, ele começa a fazer o certo. Ele começa a agir de maneira certa. Ele começa a mostrar os frutos da regeneração na sua vida, da verdadeira conversão. Mas, sendo cristão, passando pelo processo salvífico do novo nascimento, precisam cultivar o relacionamento com Deus. Porque um cristão que não se relaciona com Deus, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não tira um momento para Deus, ele não está buscando um relacionamento com Deus. E para mantermos de pé na presença de Deus, perseverante em Deus, precisamos de ter esse relacionamento. Precisamos cultivar um estreitamento espiritual com Deus. É assim que o crente se aproxima mais de Deus. Quando o crente anda em espírito, ele é diferente. E o cristão, para ser cheio do Espírito e viver sobre a perspectiva, ele precisa ter o Espírito Santo habitando dentro dele.
E aí Paulo escreve e diz: não sabeis vós que vossos corpos é templo do Espírito Santo que habita em vós e vós não sois de vós mesmos? Portanto, glorificai a Deus em vossos corpos. Então, o crente precisa ter o Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo só está dentro de mim quando eu me afasto do pecado. Quando eu absorvo o pecado para mim, o Espírito Santo se afasta de mim. É notório. É notório. E às vezes nós precisamos falar isso porque tem pessoas que elas se desviam, elas vão para o mundo. E às vezes as pessoas usam esse termo de forma errada e dizem: a pessoa foi para o mundo, mas ela ainda tem o Espírito Santo dentro dela. Não. Quem pratica o pecado, o Espírito Santo se afasta, seja crente ou seja ímpio. Quem está no pecado, o Espírito Santo de Deus se afasta. Então precisamos ter a cultivação desse estreitamento de relacionamento espiritual, porque só assim nós conseguimos mortificar os nossos desejos, fugir das concupiscências para que o Espírito Santo mantenha-se continuamente habitando dentro do nosso coração. Só assim podemos ser guiados pelo Espírito e podemos ser cheios do Espírito Santo. Segundo ponto, o confronto entre a carne e o espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada por Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nós precisamos entender isso, que existe um grande confronto, e essa aqui é a maior batalha. Há quem diga que a maior batalha do crente é contra Satanás, contra o império das trevas, mas não. A maior batalha do crente é contra ele mesmo, é contra o seu velho eu que ainda habita dentro dele. É contra a sua carne que deseja pecar, que deseja desviar, que deseja desagradar a vontade de Deus. Essa é a maior luta. O seu maior inimigo é você mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Satanás utiliza desse velho homem para nos afastar de Deus, nos apresentando aquilo que atrai a nossa carne. Mas a nossa maior guerra é contra nós mesmos, contra o nosso eu. O nosso eu quer falar mais alto, o nosso eu quer se sobressair. E aí é preciso ter o Espírito dentro de nós, que fortalecerá o nosso espírito para que possamos vencer. Foi o que Jesus disse aos discípulos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porém, não podemos colocar a fraqueza da carne mais alta do que a fortaleza do espírito. Se o espírito está forte, eu combato a carne com a fortaleza do meu espírito. Eu venço a carne com a fortaleza do espírito. Eu não posso estar com o espírito fraco e a carne forte. Mas se a carne estiver fraca e o espírito forte, eu vou conseguir vencer. Mas para isso é necessário que eu esteja andando em espírito. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo, etc. Como resultado, as pessoas esquecem de Deus e procuram agradar o diabo e a própria natureza carnal corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Infelizmente é isso. Então, nós precisamos entender que há um confronto entre a carne e o espírito. E o próprio apóstolo João, ele escreve dizendo: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outro tempo ele fala: quem peca é do diabo. Nós precisamos entender que o amor ao mundo, o pecado, não faz parte de Deus. O pecado e o mundo faz parte do reino das trevas. Nós precisamos ter essa visão aberta para entendermos aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Precisamos entender aquilo que é imediato e aquilo que vai nos salvar e aquilo que vai nos condenar. O amor ao mundo, o amor do Pai não está em nós. Se alguém ama o mundo, não ama a Deus. Se alguém ama a Deus, não ama o mundo. É o que Tiago fala. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E a amizade com Deus é inimizade com o mundo?
Então, não pode. A carne e o espírito estão em guerra todos os dias. E aí é que entra o texto que diz: a salvação é tomada à força, a força que é de lutarmos contra nós mesmos para alcançarmos essa salvação. E aí Paulo admoesta a igreja a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Vamos lá. As obras da carne. Em termos bíblicos, do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra, identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta e coisas semelhantes a estas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, 5:19, práticas religiosas, 5:20 parte A, mau relacionamento humano, 5:20 parte B e o versículo 21, e vícios e maus hábitos, no capítulo 5, versículo 21. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui Paulo engloba uma lista de pecados que são obras da carne, que nós devemos nos fugir: das práticas sexuais ilícitas, adultério, fornicação, prostituição, e aí entra todo tipo de pecado contra o corpo, práticas religiosas, idolatria, sincretismo religioso, pragmatismo e tantas outras coisas. Mau relacionamento humano, a falta de respeito, a falta de honestidade, a falta de gentileza e tantas outras coisas, as crises de personalidade, vícios e hábitos, jogos, bebida e tantas outras coisas, e os maus hábitos também. Tudo isso se relaciona a obras da carne. E Paulo encerra dizendo que aqueles que cometem essas coisas, eles não herdarão o reino de Deus, porque o reino do céu é um lugar de santos. Lá só entrarão os santos. Mas, Carlos, eu sou santo na terra? Não, você não é santo. Mas você precisa viver uma vida buscando a santificação. Há uma diferença entre buscar a santificação e se conformar com o seu estado atual. No céu é um lugar de santo, e os santos só entrarão lá quando seu corpo forem transformados. É que eles completamente aproveitarão de tudo que há no céu, quando seu corpo for transformado. Mas enquanto aqui na terra, precisamos buscar a santificação. E a santificação ela é plena e nós alcançamos quando nós vivemos sob a perspectiva do Espírito. Quando o Espírito rege a nossa vida, nós conseguiremos vencer as obras da carne. Precisamos focar nisso para que nós possamos herdar o reino do céu. Terceiro, o avivamento pelo fruto do Espírito. Dons e frutos do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais, sim, a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem fé. Não pode ter gozo, que é alegria, e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser desassociado a outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta como a laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. Então, precisamos entender que nem todos os cristãos receberão dons espirituais. Os dons estão aí para todos. O batismo no Espírito Santo está aí para todos. Jesus pode batizar alguém, mas não pode dar um dom. E você pode passar a sua vida toda sem dom, mas você não pode passar uma vida toda sem gerar frutos. Um crente, ele não é medido pelo poder de Deus que está na sua vida. Um crente não pode ser medido pelo dom que ele tem. A vida espiritual do crente é medida se ele produz muitos frutos bons, se ele tem frutos dignos, se ele é uma árvore frutífera. Jesus diz: pelo fruto conhecereis a árvore.
Qual é o fruto que nós, a igreja, estamos gerando para Deus? Qual é o fruto que está sendo gerado na nossa árvore? Para experimentar, todo cristão precisa gerar frutos, precisa ter boas obras, porque sem demonstrar frutos, ele mostra que é uma árvore frutífera, e toda árvore infrutífera será cortada e lançada no fogo. É a Bíblia que diz. Mas a árvore frutífera, ela passará pela poda, ela será limpada para que possa dar mais frutos. É isso que Jesus diz. Segundo, os 9 aspectos do fruto do Espírito. Na Bíblia, o amor é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor com o sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Gozo é a alegria produzida pelo Espírito. Paz é a paz de Deus que excede todo entendimento. Longanimidade é a paciência de suportar as diversidades e os defeitos dos outros. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Bondade refere-se àquele que é bom. Fé não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Mansidão diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio, afável, sossegado, dócil. Temperança, quem quer dizer autocontrole, domínio próprio. É o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Então, esses são os frutos do Espírito. E o autocontrole, o domínio próprio, a temperança é um dos maiores, é o mais elevado. Porque hoje, numa sociedade que nós temos, o domínio próprio tem que falar muito mais alto. Às vezes alguém te diz tanto desaforo, e você precisa ter temperança, domínio próprio, às vezes calar, ouvir e seguir tua vida. Mas isso é dado pelo Espírito que está em nós. Porque senão nós perderíamos o controle. E todos esses frutos precisam ser gerados pela igreja. Através dessas obras, o mundo também conhecerá Deus. Através dos frutos que a igreja produz. Terceiro, contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas próprias paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Então, os dons só terão real sentido se nós tivermos frutos do Espírito sendo gerados na nossa vida. Então, a nossa oração é que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos dê graça, para que nós possamos ser uma árvore frutífera, para que nós venhamos ser reconhecidos pelos frutos do Espírito. E aprenda que viver uma vida cheia do Espírito não é marchar, não é rodar, não é falar língua, mas é ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Deus te abençoe. Eu espero você na nossa próxima aula. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, ativar as notificações, deixe o teu like, teu comentário e compartilhar com seus amigos. Deus te abençoe em nome de Jesus.